Meus amados irmãos, nós iremos pregar nesta noite, baseados no texto bíblico de Mateus capítulo 22, versículo 29. Diz assim, a Escritura Sagrada: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amados irmãos, nós iremos falar hoje sobre a necessidade de conhecermos as Escrituras. O ser humano, de uma forma geral, tem muitas necessidades: alimentação, descanso, proteção, afeto, realização de sonhos, etc. Todos nós sabemos disto. Apesar de termos todas essas necessidades, há uma que é fundamental, que é a de conhecermos as Escrituras, a palavra de Deus. Como filhos de Deus, necessitamos conhecer bem a Bíblia Sagrada. Deus deseja isso de nós. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, ele dá uma ordem para o seu servo: Josué, medita dia e noite no livro da lei. No Salmo 1, no versículo 1 e no versículo 2, Deus também ele fala conosco na sua palavra: bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados irmãos, nós necessitamos de conhecer as Escrituras. Não estamos afirmando que oração, jejum e fé não são importantes, mas sem o conhecimento das Escrituras, toda e qualquer outra atividade pode ser realizada de forma indevida, de forma inadequada. Eu li há algum tempo atrás o testemunho de uma mulher que nos Estados Unidos, esta mulher cometeu uma loucura, porque ela interpretou mal a palavra de Deus. Esta mulher, chamada Elizabeth Miller, uma mulher de 45 anos de idade, ela colocou fogo no corpo para provar para os outros que tinha fé, ela era crente e que Deus a livraria. Qual foi o resultado? Ela morreu queimada. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós temos de ter fé em Deus, as Escrituras Sagradas também nos ensinam que nós não devemos tentar ao Senhor. Ah, meus amados irmãos, como a má interpretação da Bíblia tem levado pessoas a cometerem atos terríveis contra os outros e contra si mesmo. Eu lia no jornal Meia Hora, há alguns meses atrás, a notícia de um homem também norte-americano, que ele cortou a sua mão e cozinhou, porque pensou que tinha a marca da besta. Ele olhou para a sua mão, viu o número da besta, o 666, e ele então, pensando que estava marcado, que estava condenado, resolveu amputar as próprias mãos. E depois que estava todo ensanguentado, pensando que iria morrer, ele ligou para o serviço de emergência, e o serviço de emergência chegou em sua casa para o socorrer. Foi livre da morte, mas teve a sua mão, seu membro amputado. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas duas histórias são reais. Estas coisas aconteceram porque a palavra de Deus foi mal interpretada, foi tratada de forma equivocada. Quando há ignorância no conhecimento das Escrituras, nós sofremos, e as pessoas ao nosso redor também sofrem. O que queremos destacar hoje
sobre a questão do conhecimento das Escrituras é o para quê. Para que necessitamos conhecer as Escrituras? É sobre esta questão que nós iremos tratar hoje. Eis alguns motivos. Eu gostaria que você prestasse atenção, que você anotasse, que você pedisse a Deus para gravar em tua mente, em teu coração, alguns motivos para que necessitamos conhecer as Escrituras. Eu quero, nesse momento, orar, pedindo a Deus que te ajude. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero pedir ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, por favor, conceda para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta oportunidade, conceda a compreensão e o entendimento das Sagradas Escrituras. Ó Deus bendito, quão preciosa é a tua palavra. Ela é mais preciosa do que ouro, ela é mais preciosa do que prata, do que diamantes, do que qualquer tesouro deste mundo. A tua palavra é pura, a tua palavra é verdade, a tua palavra, Senhor, é incomparável. Por favor, ajude cada um de nós a conhecermos melhor, a conhecermos mais as Escrituras Sagradas. Ó Deus bendito, abençoa cada pessoa neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, para que necessitamos conhecer as Escrituras? Vejamos alguns motivos. Em primeiro lugar, necessitamos conhecer as Escrituras para conhecermos o nosso Deus e a sua vontade para a nossa vida. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Em 2 Pedro 3,18, a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus deseja que nós o conheçamos. Isto pode ocorrer somente de duas maneiras: através de uma vida de oração e pelas Escrituras Sagradas. Deus se revela para nós através da sua palavra, escrita, inspirada e revelada. Sem estudarmos diligentemente a Bíblia, não podemos conhecer a pessoa do nosso Deus. Nas Escrituras estão descritos os nomes, títulos, atributos e caráter do nosso Deus. Através das Escrituras descobrimos a vontade de Deus para nós. Deus tem um propósito específico para cada um de nós, e só descobriremos este propósito na sua palavra, as Sagradas Escrituras. Por exemplo, Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, ele se encarnou, ele se tornou carne, e Jesus, ele descobriu, ele soube qual era o propósito específico do Pai para a sua vida, mediante as Escrituras Sagradas. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas no capítulo 4, a partir do versículo 16, Jesus Cristo, ele vai expressar, ele vai dizer, ele vai revelar qual era o propósito da sua vida. Meus irmãos, observem, ouçam o que diz o texto sagrado de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer para aquelas pessoas: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava revelando pela própria palavra de Deus qual era o propósito, qual era a vontade de Deus para a sua vida. Meus amados irmãos, o mesmo nós podemos dizer em relação a João Batista. No Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 19, a Bíblia nos informa que João Batista também sabia quem ele era. Ele sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. E ele sabia qual era o seu propósito. Em João 19, a Bíblia diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu e disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus amados irmãos, João Batista sabia qual era a vontade de Deus para ele. Ele sabia qual era a sua missão, qual era o propósito da sua vida. Isto porque ele encontrou a razão da sua vida nas Escrituras Sagradas. Meus amados irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras para conhecermos o nosso Deus. Ah, como é lindo, como é importante, como é fascinante nós ouvirmos testemunhos a respeito de pessoas que amam as Sagradas Escrituras. Certamente, quanto mais a pessoa medita nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, maior comunhão com Deus ela desfrutará. Eu li numa revista, a revista da Sociedade Bíblica do Brasil, há muitos anos atrás, o testemunho de uma irmã que muito chamou minha atenção. O nome desta irmã, Ilma Henrique Vieira, uma irmã do estado do Espírito Santo. Essa irmã, no ano de 1994, ela tinha 89 anos de idade e já havia lido a Bíblia inteira 238 vezes. Que maravilha! Que testemunho fascinante! George Miller, o apóstolo da fé, conta-nos os seus biógrafos, os seus historiadores, que ele leu a Bíblia 200 vezes, 100 delas de joelhos. John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, ele andava o dia inteiro com a Bíblia na mão. O pai do pastor Gesiel Nunes Gomes, um ilustre servo de Deus, este homem, ele chegou a ler a Bíblia Sagrada inteira 260 vezes. Que amor às Escrituras Sagradas! Um irmão lá da Califórnia, chamado Edgar Watts,
um irmão que morava na Califórnia. Este irmão de 84 anos de idade, ele leu a Bíblia 161 vezes. Mas uma observação: este crente só tinha um olho. Com apenas um olho, ele leu a Bíblia 161 vezes. Meus irmãos, nós necessitamos conhecer as Escrituras. Agora, em segundo lugar, necessitamos conhecer as Escrituras para alimentarmos a nossa alma. Não apenas para conhecermos o nosso Deus e a sua vontade para a nossa vida, mas também para alimentarmos a nossa alma. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, o Senhor Jesus Cristo, combatendo o diabo, ele vai dizer ali para o tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede de Deus. Jesus Cristo estava citando o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. A Bíblia diz em Jeremias 16, que Jeremias encontrou o rolo da palavra de Deus. Ele encontrou a palavra do Senhor e a comeu. Ah, queridos irmãos e queridas irmãs, nós necessitamos conhecer as Escrituras para alimentarmos a nossa alma. O nosso corpo, ele precisa de alimento para se manter saudável. Necessitamos de no mínimo 2.000 calorias diárias para termos uma vida saudável. Mas para mantermos a nossa vida espiritual viva, saudável, vigorosa, precisamos da palavra de Deus. As Escrituras nos fornecem todos os nutrientes espirituais necessários para nos manter cheios de vida. Necessitamos meditar na palavra de Deus diariamente, num local tranquilo, em atitude de reverência, sinceridade e submissão. Nos dias atuais as pessoas estão tão voltadas para as coisas materiais, e muitas se desculpam dizendo que não tem tempo. Mas se nós nos disciplinarmos, nós encontraremos tempo para meditar na palavra do Senhor. As pessoas dizem: eu não tenho tempo, é difícil compreender o que a Bíblia diz. Olha, eu não consigo guardar na mente, eu não tenho uma Bíblia de estudo. As desculpas são as mais diversas. As minhas vistas doem e eu fico com dor de cabeça. Eu não preciso estudar a Bíblia, eu não sou pregador, eu não sou professor de escola bíblica dominical. Mas, meus amados irmãos, precisamos estudar as Escrituras para alimentarmos a nossa alma. Nós precisamos. Quantas pessoas gostariam de ter um exemplar da Bíblia Sagrada e não tem? Milhares e milhares de cristãos na China não têm o exemplar da Bíblia Sagrada. As pessoas têm fome da Bíblia, mas não têm o privilégio de ter uma Bíblia como nós temos aqui no Brasil. Hoje, em nosso país, nós podemos comprar quantas Bíblias nós quisermos. Podemos comprar Bíblias nos mais diversos idiomas. Podemos adquirir Bíblias de estudo, podemos adquirir comentários da Bíblia e livros diversos, porque é um privilégio que Deus nos concede em nosso país. Meus irmãos, precisamos valorizar isto, precisamos valorizar. Em terceiro lugar, necessitamos conhecer as Escrituras para socorrermos os que carecem de ajuda espiritual. Meus amados irmãos, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi.
eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro, mudo perante seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, como a palavra de Deus é preciosa. Nós necessitamos conhecer as Escrituras para socorrermos os que carecem de ajuda espiritual. O evangelista Filipe foi um instrumento de bênção para aquele eunuco e, consequentemente, para toda a nação etíope. Há milhões de pessoas no mundo desorientadas, sem rumo, muitas delas vazias e desesperadas, sem esperança quanto ao futuro e cheias de incerteza quanto ao presente. O mundo está cheio de pessoas traumatizadas, deprimidas, oprimidas, decepcionadas com religião, amarguradas, infelizes, esperando somente a morte. Só poderemos socorrer essas pessoas se conhecermos as Escrituras. Elas nos ensinam o que fazer, como agir. Somente através da palavra de Deus e do Espírito Santo em nós é que somos capazes de ajudar os outros. Ah, meus irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia quando ela é semeada na vida de uma pessoa. Conta-se que em Londres, na Inglaterra, aconteceu um acidente e um garotinho ficou preso debaixo de um ônibus no acidente que havia ocorrido. E aquele garoto ali esmagado ainda teve condições de falar para a pessoa que estava próxima a ele tentando socorrê-lo. Aquele garotinho disse: diga para minha professora da escola bíblica dominical que eu vou partir, mas estarei indo de encontro a Jesus Cristo, o meu Salvador. Diga para ela que me ensinou a palavra de Deus, que o trabalho dela não foi em vão, que eu verdadeiramente conheci Jesus por intermédio do ensinamento que ela ministrou para mim de manhã na casa de Deus. E aquele menino então partiu, dormiu no Senhor, mas dormiu salvo, porque ele teve um encontro com Cristo mediante o ensinamento da palavra
de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus é extraordinária. Somente por meio dela nós conseguiremos socorrer os que carecem de ajuda espiritual. Meus irmãos, em quarto lugar, eu quero dizer para você que nós necessitamos conhecer as Escrituras para não sermos envolvidos com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. A época que nós estamos vivendo é uma época em que inúmeros modismos teológicos, falsas doutrinas, falsas interpretações da Bíblia estão dominando a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. A Bíblia diz em Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo, falando a respeito de Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Queridos irmãos, Paulo está falando aqui sobre falsas doutrinas. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, mais uma vez Paulo vai referir-se às falsas doutrinas. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Queridos irmãos, necessitamos conhecer as Escrituras para não sermos envolvidos com falsas doutrinas. Todos os apóstolos do Senhor previram que surgiriam falsos obreiros, falsos pregadores, com ensinamentos enganadores, distorcendo a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus nos capacita a discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso ensinamento bíblico. Se não conhecermos as Escrituras, poderemos ser enganados. Você sabia que no mundo hoje já existem mais de 10 mil seitas? Mais de 10 mil seitas é um número absurdo. E a tendência é que este número aumente cada vez mais, porque estamos vivendo numa época de apostasia. Quanto mais estudarmos a palavra de Deus, quanto mais nos envolvermos com as Escrituras sagradas, mais capacitados nós seremos para discernir entre o certo e o errado. Em quinto lugar, meus irmãos, necessitamos conhecer as Escrituras para responder a todos os que pedem a razão da nossa fé. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem
a palavra da verdade. Tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo nos ensinam que precisamos conhecer bem a palavra de Deus para podermos defender a fé e responder, tirando dúvidas, àquelas pessoas que desejam conhecer a Deus e tudo o que envolve o seu reino. As pessoas querem saber qual é a razão da nossa fé. Há casos em que não basta o nosso bom testemunho, precisamos provar pelas Escrituras que aquilo que cremos e praticamos é a verdade. Infelizmente, os adeptos das seitas, há duas grandes seitas aqui no Brasil, bastante conhecidas, são seitas proselitistas, que vão de casa em casa, vendem suas literaturas. Estas seitas conhecidas, elas estão, às vezes, muito mais bem preparadas do que muitos cristãos. Elas respondem acerca do que creem, elas respondem para as pessoas com convicção, baseando os seus argumentos nas Escrituras, ainda que de forma distorcida. Todo verdadeiro filho de Deus precisa conhecer, no mínimo, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Precisam conhecer a doutrina da Trindade, precisam conhecer a doutrina da salvação, a doutrina da fé, a doutrina da criação, a doutrina das Escrituras sagradas, da revelação, da inspiração, da preservação das Escrituras sagradas. Nós precisamos conhecer bem a doutrina dos anjos, da igreja de Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecer a doutrina do Espírito Santo e sua obra, a doutrina das últimas coisas. Meus amados irmãos, necessitamos conhecer as Escrituras para responder a todos os que pedem a razão da nossa fé. Ah, meus irmãos, se nós conhecermos as Escrituras, quando uma pessoa zombar da nossa fé, ou nos questionar, nós teremos argumentos para poder falar, para poder conversar com estas pessoas. Certa vez, um pregador estava numa praça pública pregando o Evangelho, e perto dele estava um mendigo, e ao passar perto do pregador, naquela praça, uma pessoa começou a zombar, e falou então com o pregador: pregador, se o seu Deus ele é tão poderoso, ele é tão extraordinário como você está dizendo, por que ele não transforma as roupas deste mendigo? Se você crê que esse Deus que você serve, ele é tão poderoso, que ele criou o céu, criou a terra do nada, como você está dizendo, então peça a ele para transformar a roupa desse mendigo em um terno bonito, em um terno limpo, luxuoso, que ele possa colocar agora mesmo sapato nos pés desse mendigo. E aquele pregador, naquele momento eu creio que inspirado pelo Espírito Santo, respondeu para aquele homem que zombava: meu amigo, o meu Deus ele pode fazer isso sim, ele tem poder para fazer isto, mas o maior interesse do meu Deus não é transformar a roupa desse mendigo, a roupa deste homem, mas é transformar o homem que está dentro desta roupa. Aquele homem então se calou e saiu, porque com aquele argumento ele se deu por vencido. Deus está mais interessado em transformar o homem dentro da roupa, transformar o coração e a vida da pessoa, do que apenas conceder para o ser humano uma transformação exterior. Meu querido irmão, em sexto lugar, necessitamos conhecer as Escrituras para sermos santificados. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal,
ele intercedendo a Deus o Pai, como sacerdote, na sua oração sacerdotal, Jesus ele faz um pedido. João no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, necessitamos conhecer as Escrituras para sermos santificados. Santificação é o processo em que toda impureza, sujeira, mancha é retirada da nossa vida. A santificação é diária, é pelo Espírito Santo e pela palavra. Quanto mais estudarmos a palavra de Deus, mais puros, mais santificados, mais limpos, mais consagrados a Deus seremos. As sagradas Escrituras alvejam as nossas vestes espirituais, o nosso coração e também a nossa mente. Querido irmão e querida irmã, precisamos todos os dias de meditar nas Escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada, para sermos santificados, para sermos limpos. Ah, meu irmão, conta-se que certo pai, ele pediu para o seu filho: filho, você está vendo aqui esse cesto de bambu, que está todo sujo? Pegue ele, por favor, e vá lá no riacho agora, e encha esse cesto de água para mim, por favor. E aquela criança obedeceu o seu pai, e foi até o riacho, e enfiou aquele cesto de bambu dentro do rio, para tentar enchê-lo de água e trazer para o seu pai. E ele assim fez, mas a caminho do local onde estava o seu pai, aquele cesto foi desvaziando. E quando ele chegou perto do pai, ele falou: pai, eu enchi o cesto de água, mas a água vazou. E o pai lhe disse: então, filho, volte lá novamente, volte no riacho e enche esse cesto de água. E a criança obedeceu, e mais uma vez tentou encher o cesto de água, e voltou aonde estava seu pai. E aconteceu o mesmo processo, o cesto se desvaziou. E o pai lhe disse: então volte pela terceira vez. E assim aconteceu aproximadamente umas 5 vezes. E a criança então voltou pela 5ª vez, triste, decepcionada, e falou: pai, eu não consigo. Então o pai lhe disse: filho, eu sabia que você não iria conseguir fazer isto. Não era este o meu propósito. O que eu quero te ensinar, o que eu quero dizer para você é o seguinte: olhe agora para esse cesto. E a criança olhou. Qual é a diferença que você vê nesse cesto agora do cesto que você tinha visto anteriormente? E a criança disse: pai, o cesto agora está limpo, o cesto agora está lavado. Sim, meu filho, é isto mesmo, é isto que o seu pai quer lhe ensinar. Assim também, filho, acontece conosco, quando nós mais meditamos na Bíblia, na palavra de Deus, mais limpos, mais puros, mais santificados, nós também nos tornamos. Meu querido irmão, minha querida irmã, quanto mais meditarmos na palavra de Deus, mais puros, mais limpos, mais santificados, nós também iremos nos tornar. E finalmente, em 7º e último lugar, necessitamos conhecer as Escrituras para desfrutarmos das preciosas promessas de Deus. Encontramos na Bíblia Sagrada milhares de promessas. Para sermos bem específicos, existe na Bíblia 8.810 promessas. Elas estão divididas em vários tipos. Existem promessas de Deus que correspondem a 85% de todas as promessas da Bíblia. São 7.487 promessas. Existem promessas de uma pessoa para outra, corresponde a 11% das promessas na Bíblia. Isto quer dizer, são 991 promessas que uma pessoa fez para outra. Existe na Bíblia 290 promessas feitas do homem para Deus, sendo que 235 dessas promessas estão no livro dos Salmos.
Existem promessas também feitas pelos anjos. 28 nós encontramos na Bíblia Sagrada, sendo que 23 delas estão no Evangelho de Lucas. Você sabia que Satanás também fez promessas? Sim, Satanás ele fez 2 promessas. Elas se encontram em Mateus no capítulo 4. E você sabia que também houve um demônio que fez uma promessa? Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 20 e 21. Um demônio fez 2 promessas. No Antigo Testamento nós encontramos 7.706 promessas. E no Novo Testamento, 1.104. Os livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel têm mais de 1.000 promessas cada um, somando 3.086 promessas. Isto é, 35% ou 1/3 de todas as promessas da Bíblia. Há versículos que possuem várias promessas de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 40, no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Somente nesse versículo há 4 promessas de Deus. O capítulo da Bíblia que tem mais promessas, o maior número delas, é Deuteronômio 28. Nele encontramos 133 promessas. As promessas na Bíblia podem ser positivas ou negativas, de bênçãos ou de maldições. As promessas de bênçãos são variadas. Existem promessas de salvação, de paz, de prosperidade, de saúde, de alegria, de vida eterna, de vitória na guerra, de dons espirituais, etc. Mas afinal, o que é uma promessa? Promessa é um compromisso assumido com o outro, através de palavras, dando a certeza antecipada que não falhará. Isto é uma promessa. Por isso nós necessitamos conhecer as Escrituras, para desfrutarmos das preciosas promessas de Deus. Você já conhece as promessas de Deus que estão na Bíblia? Você já tem essas promessas gravadas na sua Bíblia, marcadas com uma caneta ou com um lápis? Você sabe para quem são essas promessas? Você precisa de uma promessa para a sua vida? Então estude diligentemente as Sagradas Escrituras e desfrute do que Deus prometeu. Queridos irmãos, queridas irmãs, chegando ao final desta mensagem, existem ainda diversos outros motivos pelos quais nós devemos conhecer as Escrituras. Estude a Bíblia e você descobrirá que nós possamos agir como Esdras que foi escriba e sacerdote. No livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo de número 10, Esdras, ele nos deixa um exemplo extraordinário. Capítulo 7 do seu livro, no versículo 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que nós possamos seguir este exemplo, que nós possamos dispor o nosso coração para buscar, para cumprir, ou seja, obedecer, praticar, e que possamos também ensinar, isto é, compartilhar com outras pessoas, aquilo que sabemos acerca da palavra de Deus. E assim, meu irmão, nós seremos instrumentos usados pelo Senhor. Creia na Bíblia para ser salvo, medite nela para ser sábio, e pratique-a para ser santo. Que Deus te abençoe, que Deus possa te conceder o conhecimento da sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.